Boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para essa segunda sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Hélio Miliar Filho. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão, passando a deliberar as matérias objeto dessa convocação extraordinária. E antes, porém, cabe fazer um esclarecimento com relação ao horário dessa sessão. Ela foi convocada na última sessão extraordinária, às 20h32, e como preceitua a nossa legislação municipal, tem que haver um exercício de 48 horas. Então, para que não haja nenhum tipo de irregularidade, nenhum tipo de ilegalidade, ela foi convocada para esse horário. Coloco em discussão o projeto de lei complementar número 1/2005, de procedência da mesa da Câmara, que altera dispositivos da lei complementar 367/2001, que trata sobre a estrutura administrativa da Câmara e da outras providências, modificada pela lei complementar 394/2003. Está em discussão. Pois não, excelência. Pois não, permitido. É muito importante o esclarecimento de Vossa Excelência, e é necessário deixar bem claro também que quando esse vereador assumiu a presidência, eu fui notificado também com relação à situação irregular das pessoas que trabalhavam. E não só esse vereador foi notificado, como também o vereador José Roberto, o vereador Oswaldo Barbosa, nós fomos notificados, e não existe mais tempo para se fazer isso. É importante o esclarecimento de Vossa Excelência com relação ao horário, com relação ao tempo, para que pessoas não possam estar dizendo aí que estamos fazendo de uma forma irregular, na calada da noite, e isso não é verdade. O que é necessário dizer, sim, que estão regularizando as situações, principalmente daqueles que merecem aqui na Câmara Municipal. Aqueles que chegaram aqui quando ainda eram guardinhas mirins, cresceram, apareceram, aprenderam, são responsáveis e hoje se faz justiça com isso. Somente para esclarecer, Excelência. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 1/2005. Presidente. Pois não, excelência. Presidente, eu gostaria primeiramente de parabenizar a Câmara e nós estaremos votando favorável a esse projeto porque ele vem modernizar o funcionamento da nossa casa. A Câmara Municipal de Ourinhos passou por uma reforma física muito importante, uma reforma que deu condições de trabalho e agora nós precisamos também fazer uma reforma na estrutura funcional da casa. E dentro dessa iniciativa da mesa diretora, é nesse sentido. Então, eu gostaria de dizer que a nossa Casa de Leis poderá agora atender com mais precisão os nossos vereadores, poderá atender a população com mais competência, e a única coisa que eu tenho a dizer nesse sentido, que nós estamos realmente avançando bastante em benefício da população de Ourinhos. Continua em discussão o projeto de lei complementar número 1/2005. Peço a palavra, senhor presidente. Doutor Salim. Senhor presidente e nobres vereadores, é importante atentar para a ideia de que o município atingiu a sua maioridade. Sempre foi alertado que a partir do momento que uma cidade atinge o patamar de 100 mil habitantes, as suas dificuldades, as suas instituições devem realmente se adequar. E hoje nós temos a ideia precisa e objetiva de que não só a Câmara Municipal deve fazer isso, como está fazendo nessa noite, e por isso terá o nosso apoio,
mas também a Prefeitura Municipal deverá fazê-lo, porque senão não se consegue mais atender a demanda que a população exige no andamento das ações governamentais. Então, é importante, senhor presidente, entender essa colocação, uma vez que nós estamos observando aqui um aumento do efetivo da Câmara Municipal, que é absolutamente necessário esta adequação. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei complementar 1/2005. Redação do projeto, no sentido de alterar o artigo 2º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, o anexo 1, anexo 2, e alterar a denominação do cargo, onde se lê assessor político para assessor parlamentar, que é a forma mais correta de se expressar. Após a votação do projeto, nós colocaremos em discussão essa alteração. Pela mesa, cabe esclarecer realmente, como muito bem colocou o vereador Edivaldo Luiz Abel e também o Dr. Salim, com relação a essa necessidade. Há uma orientação do Tribunal de Contas, nós estivemos no mês de dezembro, por 2 vezes no Tribunal de Contas, e esse caminho que foi seguido foi orientação do próprio tribunal, a fim de que não haja prejuízo na qualidade dos serviços prestados pela Câmara. E também não sejam aplicadas multas, como vêm sendo aplicadas, por conta da não regularização. Então, uma providência que tinha que ser tomada essa semana, na primeira semana ainda, como os problemas foram muitos. Nós tivemos em São Paulo ontem, junto ao presidente do Tribunal de Justiça, reivindicando a instalação da quinta vara, e não haveria possibilidade de ser feita ontem essa sessão, então ela está sendo realizada hoje. Mais uma vez, com relação ao horário, é porque a mesma já foi convocada aqui em plenário, na sessão de anteontem, às 20h32. Então, para ficar bem claro com relação a isso. E aqui está a adequação dessa nova estrutura administrativa. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Pois não, Excelência. Coloco em votação o presente projeto e também peço ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores e, junto com essa votação, a alteração da denominação assessor político para assessor parlamentar. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não. Edivaldo Lucebel. Fauré Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Sim. Hélio Milhar Filho. Sim. José Cronei Messias. Sim. José Roberto Nunes. Sim. Oswaldo Barbosa. Sim. Salim Mater. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. 11 vereadores, sim. Aprovado o projeto. Pois não, Excelência. Retificação, requeiro na redação final que ela seja elaborada sem a retificação, com a retificação, sem a discussão. A dispensa da retificação. Será feito. Coloque em deliberação a solicitação do vereador Fauré Salmen. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários que levantem. Aprovado. Coloco em discussão o projeto de resolução número 1/2005, de autoria do vereador José Claudinei Messias, que altera o inciso 2 do artigo 233 da resolução número 4, de 9 de junho de 1993, o regimento interno da Câmara, que trata do traje dos vereadores durante as sessões legislativas. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Pois não, Excelência. Que seja retificado o texto do inciso 2º do artigo 233, para que haja mais lucidez, esclarecimento, e ficando com a redação nos seguintes termos: comparecer decentemente trajado às sessões, na hora pré-fixada, vírgula, devendo, vírgula, preferencialmente, vírgula, usar paletó e gravata os parlamentares do sexo masculino e traje social os parlamentares do sexo feminino. Coloco em deliberação. Já pedindo que se vote também a dispensa da redação final em face dessa correção.
Coloco em deliberação a proposta do vereador Fausto Salmen e também a dispensa da leitura final, após a aprovação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado e será providenciado, Excelência. Pois não, Excelência. Ativa de voto. Presidente, peço permissão de falar. Presidente, olha, eu gostaria de dar os parabéns a Vossa Excelência pelo projeto de resolução que vem complementar, né, as obrigações e deveres dos vereadores. Eu acho que a nossa lei deixava uma lacuna e com essa modificação, com essa aprovação desse projeto de resolução, veio encerrar essa lacuna e dar mais transparência ao Legislativo. Parabéns a Vossa Excelência. Não havendo mais matérias a serem tratadas, na presente sessão extraordinária, agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. Boa noite.